Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gelson Westenfeld, do Filósofos Quadrinhos. Desde que eu assisti a série Adolescência, que tá na Netflix, virou um hype, né? Eu tava a fim de falar algo aqui sobre a série. Porém, eu dependia de um determinado tempo, né, para poder ver literatura sobre essas questões, né, analisar melhor, de uma abordagem um pouquinho mais científica, e acabei não fazendo esse vídeo. A série Adolescência vai falar sobre, né, violência escolar, bullying, machisfera e tantas outras questões que estão ali. Muitas vezes os pais não percebem, ou melhor dizendo, a sociedade não percebe. Tá? Como eu estava falando, ela vai trazer umas questões sobre violência escolar. Ela é uma ficção, mas que traz muito desse tema que acontece, né, no nosso cotidiano escolar. E virou um hype, todo mundo estava falando sobre essa série. Era várias pessoas, eram pedagogos, eram psicólogos, eram médicos, eram engenheiros, eram juristas, todo mundo, influencer, todo mundo falando dessa série. Muitas vezes tu abria, né, as redes sociais e só tinha a série Adolescência, né, para se falar, principalmente falando sobre os cuidados que nós devemos ter e violência escolar. Porém, nessa semana, né, aqui na cidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né, na Serra Gaúcha, aconteceu uma atrocidade, né, onde 3 adolescentes esfaquearam uma professora em sala de aula. Então, saiu em todas as mídias, né, nacionais e não é só um caso isolado, né? Na semana passada teve pais, né, de alunos que bateram em professor porque, né, o seu filho aprontou na escola e foi chamado, né, os pais para a escola e o culpado sempre é o professor. Então, quando se fala de violência, né, o professor sempre está à mercê disso e o quanto isso ocorre. E aí eu fui ver, né, o quanto a sociedade não está querendo falar sobre isso. É muito bacana, né? E eu vi isso, muitas pessoas jogando na mídia social falando sobre a série Adolescência, que fala sobre violência escolar, né? E quanto as pessoas se mostraram preocupadas. Mas eu fiz uma pesquisa, né? Desde terça-feira, quando ocorreu essa atrocidade em Caxias do Sul, né? Quantas pessoas compartilharam, né, esse tema, essa realidade. Lógico, a série Adolescência é uma ficção, mas que retrata muito o que está acontecendo no cotidiano escolar, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas o quanto no Brasil isso está acontecendo há muito tempo e pouco é relatado. E eu me peguei, né, de terça-feira para cá, né, cuidando quantas pessoas estavam compartilhando sobre esse tema, né, sobre esse assunto, né, sobre essa notícia de Caxias do Sul, e fui ver que quem estava compartilhando verdadeiramente são pessoas, a grande maioria são pessoas que estão vinculadas à escola, são pessoas que sofrem na pele esse tipo de violência ou estão vendo, né, acontecendo essas questões. Eu me questiono, cadê toda aquela galera que estava falando sobre os cuidados que tivemos que ter com os nossos filhos, com os nossos alunos, cadê a sociedade, né, preocupada com a violência escolar quando saiu a série Adolescência? Cadê essa galera hoje falando, né, quando tem algo que não é uma ficção, é na realidade acontecendo, eu não vejo essa galera se indignar. O que acontece, né? Na ficção é muito fácil, né, nos chamar a nossa atenção, né, e muitas vezes a ficção está falando sobre a realidade. Porém, quando acontece a realidade, a gente meio que se distancia. E outra coisa, né, que é a desvalorização do profissional de educação, principalmente o professor. Então, quando ocorre uma violência com uma criança, com um adolescente, todo mundo vai compartilhar tal, mas quando é o professor, né, muitas vezes se esquece isso. A gente não valoriza o professor e muitas vezes essa não desvalorização da profissão, educação, a gente também está desvalorizando a educação como um todo. Depois não adianta a gente ficar reclamando que nossos governantes, né, não estão preocupados com a educação. Os nossos governantes nada mais são do que um reflexo da sociedade que não se preocupa com a educação. Né? Em uma análise que eu faço, olhando, né, pesquisando, vendo quem está compartilhando essas notícias sobre, né, essa violência que ocorre em ambiente escolar, né, na realidade esses fatos, e que sim, tem que assombrar, tem que compartilhar cada vez mais, até que chegue um momento que comecem a pensar em fazer alguma coisa, não somente colocar policiamento dentro das escolas, né, isso muitas vezes é paliativo, né, pode até reprimir um pouco, mas não trabalha a causa, né, que muitas vezes a gente precisa estar trabalhando a
causa dessas violências, né? E que muito pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre saúde mental, né, e ambiente escolar, tanto dos alunos e principalmente dos professores, e acaba culminando nisso. E eu vejo muitas poucas pessoas falarem sobre isso, compartilhar sobre isso. Mas na ficção é muito bonito, tá lá, mas acontece na realidade, muitas vezes a gente se esquece.